Irmãos, boa tarde. Que Deus abençoe você e toda a sua casa. Que o Senhor Jesus possa resplandecer cada vez mais no seu coração. Que você esteja muito bem, você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu entrei aqui para responder uma pergunta de Marilza de Oliveira. Ela perguntou para mim o seguinte: Pastor, Deus matou o filho de Davi? Vamos ler lá? Segundo Samuel 12, 14 e 15. Vamos ver lá o que diz. Segundo Samuel 12, 14 e 15. Vamos ver se Deus matou. Segundo Samuel 12, 14 e 15 diz assim: Todavia, diz o Senhor, segundo Samuel capítulo 12, 14 e 15: Todavia, porquanto este feito neste lugar, sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também os filhos te nascem, certamente morrerá. Em Êxodo capítulo 5, versículo 4 e 5, Deus diz assim: Eu visito a maldade do pai no filho, até a... Vamos ver lá, Êxodo capítulo 4 e 5. Êxodo capítulo 4 e 5. Êxodo 20, né? Não, Êxodo 20 não. Êxodo 20, capítulo 20, versículo 5. Êxodo, sei lá. Vou responder para você, tá? Êxodo capítulo 20, versículo 5. Êxodo 25. Diz o seguinte, Êxodo capítulo 5. Capítulo 20, versículo 5. Eu vou ler a partir do versículo 3 para a gente entender melhor, tá bom? Não terás outro Deus diante de mim. Aqui, irmãos, nesse capítulo 20 de Êxodo aqui, está os 10 mandamentos, tá, que Deus mandou. E o terceiro diz assim: não terá outros deuses diante de mim. O segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, nem nenhuma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela e nem a servirás, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais no filho, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Está aparecendo que Deus mandou matar. Vamos ver agora aqui. Vamos lá em Samuel, onde o rei Davi, segundo Samuel, capítulo 12, versículo 14 e 15 diz isso. Segundo Samuel: Todavia, porquanto Segundo Samuel, capítulo 12,
versículo 14 e 15, capítulo 12, versículo 14 e 15. 14 diz assim: todavia, porquanto este feito deste lugar, sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também os filhos te nasceu, certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Irmãos, aqui aconteceu o seguinte: depois que Davi mandou matar Urias, mulher de Betseba, porque numa dessas guerras Davi não foi na guerra, ele ficou ao pende da casa dele. E de lá ao alpendre ele viu Betseba, a mulher de Urias, mulher de seu soldado que estava na guerra, onde ele deveria estar também. Mas nesse dia resolveu não ir. E ele viu Betseba e achou ela muito linda. E ele perguntou sobre ela aos seus empregados. Eles disseram: não, que ela é a mulher de Urias, soldado do Senhor. Que ela é a mulher de Urias. E Davi achou ela muito linda. E Davi mandou chamar ela. Os dois ficaram juntos e ela ficou grávida. E ela, quando ela falou para Davi: eu estou grávida de você, Davi mandou chamar Urias, urgente. Pega Urias na guerra, traz para cá. E levaram Urias. E quando Urias chegou lá, Davi falou assim: Urias, você não precisa ficar aqui na minha casa. Você vai para sua casa, esse é plano de Davi. Vai para sua casa, deita, fica lá com sua esposa, tipo, dorme com ela, né? Porque depois, quando o filho nascer, o filho vai ser seu, não vai ser meu. Entendeu? Tipo, tentando tirar o corpo dele fora. Então, irmãos, a gente vê aqui o seguinte: uma armação tentando enganar um homem inocente. Tá? Você vê assim também? Tá. Então, vamos prestar atenção no que aconteceu, porque aqui Deus fala em herdar a culpa pela consequência bíblica. Segundo Samuel capítulo 14, Deus ordena a morte do filho de Davi. Deuteronômio capítulo 14, versículo 16: os pais não serão executados por causa dos pecados dos filhos, e nem os filhos por causa do pecado dos pais. Aqueles que devem morrer serão executados por causa de seus próprios pecados. Entenda aqui, Deus está falando que ninguém deverá herdar a culpa pelo erro de alguém. Tá? Ninguém deve herdar a culpa pelo erro de ninguém, irmãos. Tá? Agora, existe a culpa, existe a consequência da culpa. Tá? Davi, o que ele fez? Ele pegou Betseba, esposa do seu soldado Urias, e ele ficou com Betseba e quis enganar Urias. Vai lá e saiu da guerra, manda chamar ele da guerra. Saiu da guerra e veio para a casa de Davi. E Davi falou para ele: não, vai lá, fica com sua esposa, tentando enganar ele, né? Porque depois o filho que nascesse certamente seria dele, né? Ele tinha ficado com a esposa dele. Só que naquele tempo existia uma coisa que eu acho que você não sabia. Desculpa. Antes do soldado ir para a guerra, ele dava para a mulher dele uma carta de pré-divórcio, sabe? Porque com certeza, quase com certeza, ele não voltaria da guerra, ele morreria lá, sabe? Então essa carta de pré-divórcio fez com que Urias, ao chegar na casa de Davi e Davi mandar ele para casa, Davi talvez tenha esquecido que ele mesmo que dava a carta para os soldados, ele deve ter esquecido dessa carta e falou para Urias: Urias, vai lá, fica com sua esposa essa noite, amanhã você vem aqui comigo. Ele falou assim: não posso ir, eu vou dormir aqui na porta da sua casa, mas eu não posso ir. Por quê? Porque existia essa carta, sabe? Uma carta de pré-divórcio.
todo soldado que ia para a guerra naquela época fazia uma carta de pré-divórcio, porque se ele não voltasse, a mulher dele estava liberada para casar com outra pessoa, sabe? Então, o Urias, marido de Betseba, não quis ir. Então Davi tomou uma atitude que deixou Deus muito triste, sabe? Nós estamos falando de pecado, estamos falando da consequência do pecado, tá, irmãos? Então preste atenção, para você não falar assim, Deus matou o filho de Davi. Preste atenção, existe o pecado que Davi cometeu em adulterar com Betseba. Na verdade tinha 7 mulheres, mas ele quis Betseba. Naquele tempo podia ter 7 mulheres, sabe? Mas ele adulterou com a mulher do seu soldado de guerra, com Betseba, que ela era muito linda. Ele chamou ela e ficou com ela. Então, preste atenção no pecado e na consequência do pecado, tá? Porque o que aconteceu foi o seguinte: Davi mandou Urias ir para a casa dele, para ficar com a esposa dele, dormir aquela noite com a esposa dele. Com relação, eles teriam, com certeza eles teriam sexo, e o filho que nasceria, ele, né, seria o pai, e Davi tiraria o corpo dele fora. Olha a consequência aí, entendeu? Então, tudo bem, só que existe um Deus que está vendo isso, sabe? Existe um Deus. Davi, ao fazer isso, ele se esqueceu que existe um Deus que está fazendo isso, que Deus que está vendo isso. Davi cometeu um pecado ao ter relação com Betseba, e ele cometeu um pecado maior ainda, que trouxe uma consequência terrível para a sua vida. Até eu lembrei de um momento que eu tenho que escrever aqui. Peraí, só para a gente conversar, tá? Só para você aí, Marilda, entender, tá bom? Então Davi pegou e falou o seguinte: João, bom, já que você não quer ir, vamos fazer o seguinte, volta para a guerra então. E ele voltando para a guerra, Davi mandou um mensageiro pedir para colocar Urias na linha de frente da guerra, onde os flecheiros matavam a linha de frente, geralmente morria toda a linha de frente. E ele mandou Urias ficar lá sem escudo, porque quando a linha de frente está com escudo, é difícil pegar os caras, porque eles abaixam no chão com escudo, eles se cobrem com escudo. O escudo tampa quase todos eles, sabe? E as flechas pegam no escudo, mas não pegam neles. Então Davi falou assim, mandou um aviso para o chefe que estava liderando a guerra lá, falou o seguinte: coloca Urias, a mulher, o marido da Betseba, na linha de frente para que ele morra, e não dê escudo para ele. Faça ele enfrentar o inimigo somente com espada, porque certamente ele morrerá. E fizeram isso. E sabe o que aconteceu? Urias morreu. Porque não tem como você escapar. Sem um escudo não tem como você escapar. E Urias morreu. Sabe? E Urias morreu. Mas o povo de Davi ganhou a guerra. Mas quando voltaram os soldados, disseram a Davi que Urias tinha morrido, e Betseba ficou triste, chorou muito, e ela estava grávida de Davi. Deus levantou um servo dele que se chama Natã. Deus levantou um profeta, Natã, e esse profeta Natã foi falar com Davi. E chegou até Davi e falou para ele assim: Davi, eu vou contar uma história para você agora, eu quero ver o que você acha dessa história. Aí Davi falou: tudo bem, pode falar. Aí Natã falou o seguinte: Davi, existia um rei que tinha muitas ovelhas, centenas delas, e tinha um outro homem pobrezinho que morava perto do castelo desse rei,
que tinha uma ovelha só. E essa ovelha, ela comia até junto com ele. E esse homem muito rico, esse rei muito rico, recebeu uma visita de um visitante na casa dele, e ele, não querendo matar suas ovelhas, ele pegou essa ovelhinha do homem que tinha lá, uma só, ela estava até gordinha, porque ele cuidava muito bem dela, e tomou dele e matou a ovelha daquele homem, que só tinha uma ovelha. Aí eu te pergunto, Davi, Natan, o profeta Natan perguntando para Davi, aí eu te pergunto, Davi, irmãos, lê 1 Samuel, vocês vão entender tudo, tá? Aí Natan perguntou para Davi, Davi, eu te pergunto, e agora? O que você acha disso? O que você acha dessa história que eu acabei de contar? O rei muito rico não queria matar suas ovelhas, matou a ovelha do homem pobrezinho, só tinha uma, que geralmente até quando ele comia, dava comida da boca dele a ovelha comia junto com ele. Davi ficou furioso com isso. Davi falou assim, esse rei tem que morrer. Lê lá 1 Samuel, você vai ver. Esse rei tem que morrer, porque Davi era muito bravo. Ele era baixinho, tinha 1,5 m mais ou menos, ruivo, moreno, de olho amarelo, muito esquisito esse cara, mas ele era muito bravo, muito bravo. Ele falou assim, esse rei tem que morrer. Aí sabe o que o profeta Natan falou para ele? Ele falou assim, então esse rei, Davi, é você. Porque você pegou a única ovelhinha que Natan tinha, que era sua esposa, ele não tinha mais nada. Ele só tinha sua esposa, sabe? E você ficou com ela e teve filho com ela. E além disso, você matou Urias, o marido de Betseba. Então o que aconteceu foi o seguinte, Davi cometeu um pecado, Deus não matou a criança por causa do pecado, pode ficar tranquila, viu, Marilda? Pode ficar tranquila que Deus não matou a criança por causa do pecado, Deus matou a criança por causa da consequência do pecado, tá? O pecado gera uma consequência. Pensa uma coisa, vamos pensar junto aqui. Um pai rouba e vai preso. O que acontece com a família? A família sofre, não é? A família às vezes passa fome, sente saudade, né? Às vezes é despejado da casa porque paga aluguel, o pai foi preso. Então isso são consequências do pecado, tá? E a consequência do pecado de Davi foi o seguinte, que o filho dele nasceu com uma doença. O filho dele nasceu imperfeito, sabe? O filho de Davi nasceu doente. E ele veio a morrer, tá? Então, vamos entender o seguinte, Deus não matou o filho de Davi. Quem matou o filho de Davi foi a consequência dos seus pecados, tá? Tá entendido? Tá tudo bem? Porque aos nossos olhos, a gente pensa o seguinte, se morrer porque Deus deixou, Deus fez isso. Não, Deus não fez isso. Davi pegou Betseba, teve um filho com ela, mandou matar o marido dela, e a consequência disso tudo é que um filho nasceu aleijado, doente. E Deus não quis curar esse filho de Davi. E Davi orou bastante, viu? Se você ler lá 1 Samuel, você vai ver como, 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 14, está escrito isso. Você pode ler até antes. Lê 2 Samuel, capítulo 12 inteiro, que você vai ver isso. Então, o que aconteceu? A criança nasceu com um problema de saúde. E Deus não curou essa criança morreu. Davi orou para Deus de todo jeito, só que existe aqui uma consequência de um pecado terrível. Esta criança é consequência de um assassinato e de um adultério, tá? Então, quem matou essa criança não foi Deus. Quem matou essa criança foi o próprio Davi,
tá? O próprio Davi, porque isso é consequência do seu pecado, tá? Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o Espírito Santo do Senhor Jesus fale mais ao seu coração. Em nome do Senhor. Amém.